Boa noite, boa noite. Quarta-feira, dia de live. Uma live hoje muito especial que vai trazer para o ar os empreendedores médicos. Desde o final de 2021, desde 2020, né? Eu aqui ficando louca. Nós consideramos os médicos agora empreendedores do próprio negócio. E hoje nós vamos conversar exatamente com 3 médicos empreendedores. Eu vou levantar aqui alguns problemas. Você vai abrir o consultório, né? Particular. Você vai alugar um espaço próprio? Você vai optar por um coworking? Você vai escolher um sistema de pay-per-use? E além disso, você vai querer ter consultas particulares, você vai querer convênios, reembolso, vai ser uma clínica popular. Você sabe quanto custa manter um consultório? Como é que você deve decorar a sua clínica? Como contratar a sua secretária? Pois é, eu vou convidar 3 médicos que estão abrindo um consultório particular, um negócio novo na vida deles agora. E nós vamos conversar com os 3 ao mesmo tempo. Eu vou convidá-los e eu vou apresentá-los para você. Então, a gente tem aqui Felipe Jorge e Fabiana Mello. Eles estão chegando. Só falta a Fabi. Olha que lindo, gente, esse quadradinho. Tudo bem, gente? Olá. Tudo bom, amor? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Oi, Márcia. Oi, Fabi. Olá. Quanto E aí, tempo? Oi, Felipe, tudo bem? Oi, Felipe. Prazer. Tudo bom? E essa live aqui é de negócios, né? Vocês viram que eles estão todos assim com umas pintas de médicos executivos? Entraram hoje assim com umas carinhas de médicos executivos. E é isso mesmo que a gente vai falar hoje. Negócios o tempo todo. Nós vamos conversar com 3 profissionais e vocês vão, no final, pensar que o médico precisa estudar muito? Sim. Escolher uma boa escola? Sim. Mas ele precisa ampliar o olhar dele para essa questão do negócio, que é muito forte, né, no mundo contemporâneo. Então, aqui nós temos 2 neonatologistas, um cirurgião plástico, e eu vou abordando individualmente, mas vocês têm liberdade para complementar. Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes, eu gostaria que vocês mandassem aí uns coraçõezinhos para esses 3 médicos, tá? Porque a gente tem aqui 2 pessoas estreando nas lives, o Felipe já é um veterano de longa data, né? Mas a Fabiana e a Camila estão estreando e eu acho que a gente deve comemorar e celebrar isso. Vocês podem mandar vários coraçõezinhos para essas meninas, porque elas merecem. Muito bem. Ô Camila, eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público. Onde é que você estudou medicina, que é residência, especialização? Conta um pouquinho para a gente da sua história. Então, olá, boa noite a todos. Meu nome é Camila Stolz, eu sou pediatra e neonatologista, como a Márcia me apresentou. Eu sou de Santa Catarina, eu nasci e cresci no interior de Santa Catarina e eu fiz faculdade em Joaçaba, na UNOESC, lá em Santa Catarina, perto da minha casa. Depois que eu terminei a graduação, eu trabalhei 1 ano como médica de um posto de saúde, como clínica geral, né, médica da família. E lá o meu amor pela pediatria, que já tinha me conquistado na faculdade, foi reforçado. Então, esse ano trabalhando como clínica geral fez perceber que eu gostava mesmo desse mundo completamente diferente, que é o mundo dos pequenos, né? Então, lá de Santa Catarina eu fui para Londrina, no Paraná, onde eu fiz a residência de pediatria na UEL. E da UEL eu vim para São Paulo para fazer minha segunda especialização, que é neonatologia, na Unifesp. E desde que eu terminei a minha especialização, em 2017, eu sigo aqui em São Paulo, onde eu atuo desde então. Muito bem.
Felipe, e você? Onde é que você estudou? Sua graduação, residência, especialização? Se apresenta, por favor, para o nosso público em comum. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Márcia. Agradeço, Cumprimentar Felipe. minhas colegas, eu não quis falar muito no começo para não ficar uma tumultuação de falas, mas meu nome é Felipe Franco Jorge, eu sou aqui de Campinas, eu fiz faculdade na PUC Campinas, fui fazer cirurgia geral em Botucatu, na Unesp, e agora eu voltei para Campinas para fazer especialização de cirurgia plástica. Durante a residência eu tive a oportunidade de passar um tempo na Itália, me especializando um pouco mais em reconstrução de mama, que é a área que dentro da cirurgia plástica talvez seja a área que eu mais gosto. E agora estou em Campinas atendendo, e abri o meu consultório e tudo mais. E estamos aqui, não sou de São Paulo, né, que é uma cidade muito maior, mas eu sempre falo que Campinas não é uma grande cidade, é uma grande cidade pequena. Não chega nem próximo de São Paulo, apesar de ser bem grande. Que maravilha! E agora eu vou chamar, gente, a pessoa que é minha conterrânea de nascimento e de alma, porque ela também é brasiliense e também é carioca. Duas pessoas iguais, olha, as almas gêmeas se encontraram aqui. Fabi, queria que você se apresentasse aqui para os nossos amigos. Onde é que você estudou? Como é que foi tua residência, tua especialização? Boa noite, né, a todo mundo. Eu vi que tem algumas amigas aqui que entraram. Obrigada, minha madrinha entrou. Tudo bem? Que linda! Eu sou brasiliense, mas eu mudei para o Rio aos 5 anos de idade. Então, eu morei no Rio desde minha infância e minha adolescência toda. Eu fiz faculdade em Teresópolis, que é uma cidade serrana, né, do Rio. E fiz a minha residência no HC, em Ribeirão. Fiz pediatria e neonatologia no HC. Assim, parece, né, carioca que foi para Ribeirão Preto. Mas eu tinha família, enfim, que morava em Ribeirão Preto. Eu gostava muito e acabei fazendo residência lá. E quando eu acabei a residência, em 2009, eu voltei para casa, voltei para o Rio, onde eu trabalhei 10 anos como neonatologista da maternidade perinatal, do Hospital Pasteur. Morei lá 10 anos, até que eu e meu marido, enfim, minha família, a gente decidiu mudar para São Paulo. E eu tô há 3 anos aqui em São Paulo. Cheguei a morar 2 anos em Vinhedo, indo e voltando para São Paulo, mas não consegui continuar, porque começou a ficar bem pesado por conta dos plantões. E aí, há mais ou menos 7 meses eu moro aqui em São Paulo mesmo. E por isso, assim, eu e a Camila, a gente trabalha junto e sempre conversou sobre consultório. E a gente resolveu realizar esse sonho junto, né, com a Maiara, a Bia também, que não estão aqui. E a gente está seguindo em frente aí, começando. Isso. Então, eu preciso pontuar uma coisa, gente. Aqui nós temos médicos que estão começando um negócio novo. Mas são pessoas que têm muitos anos já de experiência. Olha a dificuldade para o médico empreender, né? Somados aqui, nós temos a Camila, o Felipe e a Fabi com 14 anos, o Felipe e a Camila caminhando também, né? 11, 12 anos ali já de experiência, de conhecimento, de trabalho, de luta, para chegar agora no ponto de abrir o consultório, que é um outro salto, tá? E vamos esclarecer aqui também, a Camila e a Fabiana agora são oficialmente sócias, né? Elas têm um grupo neonatal que se chama Grupo Bersar, que tem a Maiara Espera e a Beatriz Melo também. São 4 neonatologistas que fazem sala de parto. E o Felipe agora também está à frente de um consultório particular com o nome dele mesmo, Dr. Felipe, né? Felipe Franco, que a gente vai usar, aí a gente decidiu, Justo. né? E agora eu quero falar de negócios mesmo com vocês para ajudar exatamente esse colega de vocês que está aqui na live, que não sabe se empreende, se não empreende, se fica trabalhando na clínica do preceptor, se entra de médico associado. Vamos pensar aqui.
Camila, então quando você veio para São Paulo, resolveu fazer neonatologia, aí depois que você concluiu todos esses anos de estudo, você me disse que tem algum tempo que você falava até com a sua terapeuta que você queria abrir um negócio próprio, né? Que bichinho é esse que estava aí te comendo por dentro, Camila? Eu acho que quando a gente termina a residência, a gente quer trabalhar. Então, eu saí pegando plantões em todos os hospitais de São Paulo e das cidades ao redor e, claro, consegui ótimos empregos, né? Eu trabalho até hoje em uma grande maternidade de São Paulo, que é muito prazeroso, nosso trabalho é muito gratificante. Trabalhar dentro de uma UTI no Natal, trabalhar dentro de uma sala de parto, a gente se depara com vida, com histórias lindas todos os dias, então é um trabalho muito gratificante, mas ao mesmo tempo é um trabalho que demanda muito da gente, né? Em primeiro lugar, fisicamente, pelos plantões, por trabalhar à noite, final de semana, perder momentos muito importantes com a família. E também é algo que demanda muito da gente emocionalmente, pelos casos difíceis, pela pressão, né, de ter que lidar com diversas situações, um plantão sempre é uma surpresa. Então, eu sempre tive um sonho e um desejo de, em paralelo a esse trabalho específico da neonatologia, que é dentro da UTI neonatal, ter um espaço meu, onde eu poderia atender com o tempo que eu quisesse, no espaço que eu quisesse, onde eu teria liberdade para conversar sobre o que eu quisesse, né? Claro, tudo dentro do que eu estudei, do que eu aprendi, mas algo um pouco mais leve, um pouco mais acolhedor, mais aconchegante, com um pouco mais da minha carinha, né? E foi nesse sonho que veio o consultório. E aí, conversando com as minhas amigas, com as minhas colegas de plantão, com as pessoas que estavam lá no meu dia a dia, a gente se encontrou e a gente viu que a gente tinha um sonho muito parecido, um perfil muito parecido, e aí surgiu um grupo. No começo, um grupo sem nome, um grupo sem rosto, um grupo um pouco sem identidade, e que aos pouquinhos foi caminhando até chegar no berçário. Bom, é muito bom explicando esse raciocínio, como é que você chegou lá. E Felipe, a Camila já tinha falado um pouquinho do interesse dela pela neonatologia, por isso que eu até pulei porque ela fez neonatologia, que já tinha ficado evidente. Mas você tem uma frase muito marcante. Por que você saiu, Felipe, da cirurgia geral e escolheu a cirurgia plástica? Tem uma coisa muito forte aí, muito, muito interessante. Quando eu entrei na cirurgia geral, eu queria fazer tudo menos plástica. E eu falava, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu não quero fazer cirurgia plástica. E eu pendi alguma coisa para lado de trauma, de urgência, tal, que era o que eu gostava. E aí eu fui. A cirurgia, você vai passando o tempo, né? E você vai cuidando de pacientes e vai vivendo as histórias. E assim, pacientes às vezes chegam muito graves. Você passa noites e noites e dias em cima do cara e às vezes salva a vida do cara, o cara sai daquele estado mais crítico, mas às vezes, muitas vezes, não sai com uma qualidade de vida boa. Às vezes opera não só para trauma, mas às vezes um tumor e tal, sai como debilitado, né? Sai com qual qualidade de vida? Quanto que eu estou ajudando essa pessoa? Né? E essa é a minha grande objeção à cirurgia plástica. Será que eu estou ajudando alguém fazendo cirurgia plástica? E aí, a gente passa também entra em contato com a cirurgia plástica, eu comecei a entender um pouco mais o que era a cirurgia plástica. E eu via que pacientes que passavam pela cirurgia plástica, às vezes se reencontravam depois de uma cirurgia plástica. Às vezes, aquela mulher que estava deprimida, que tinha uma relação mais conturbada com o marido, com os filhos, não saía muito de casa, atribui um volume muito grande a um aspecto corporal, por exemplo, que a cirurgia plástica, às vezes, é o gatilho para essa paciente
a gente via depois de, sei lá, 2, 3 meses de pós-operatório, o paciente entrou na academia, começou a se relacionar melhor com os filhos, criou um círculo melhor de amigas e adotou ou hábitos mais saudáveis, está se alimentando melhor. E eu comecei a entender o quanto que a cirurgia plástica podia ajudar essas pessoas. Da mesma forma, paciente jovem que tem, por exemplo, a mama muito pequena e tudo mais, né? E isso incomoda ela, né? De uma forma sem tamanho, isso dá vergonha para ela ir na praia, por exemplo, tudo mais. E um procedimento relativamente simples, né? Que seria uma prótese ou algo nesse sentido, é o start para ela começar a se valorizar mais, ter melhores hábitos, se dar mais valor. Então eu comecei a entender que, opa, talvez eu esteja ajudando mais essas pacientes, né? E foi aí que eu comecei a gostar de cirurgia plástica. Foi aí que eu escolhi de fato, não, eu vou para cirurgia plástica, porque eu já gostava da área, né? Outra coisa que eu gosto muito na cirurgia plástica é a questão de não ter um roteiro, né? Cirurgia plástica cada uma é cada uma, mas também essa parte de eu poder ajudar nesse sentido, e eu via resultados muito bons, coisa que na cirurgia geral eu me dedicava muito e por vezes ele saía tal, mas saía com uma qualidade de vida muitas vezes comprometida, né? E a gente espera sempre o melhor, né? Então foi isso para mim que me motivou. Você quer falar, Camila? Eu fiquei pensando que eu acho que dá para fazer um paralelo com a nossa especialidade, é que são áreas que durante a faculdade, durante a graduação, a gente não tem muito contato. Então, você termina a faculdade, você não tem nem ideia do que um cirurgião plástico faz. Você aprende um pouquinho lá como que é um retalho, como que é não sei o quê, mas você não seja entrar no dia a dia de um cirurgião plástico. A neonatologia é a mesma coisa. Eu fui ter contato com a minha especialidade quando eu estava rodando no estágio da pediatria. Quando eu me formei, no hospital onde eu me formei, nem até hoje não existe UTI neonatal, porque é no interior. Então, eu só fui entender como que funcionava essa especialidade depois da residência. Eu acho que a cirurgia plástica deve ser assim, né? A gente acaba... Tem várias situações na medicina que a gente tem uma visão muito superficial, né? Do que realmente do que diz a especialidade mesmo. É verdade. Tá tudo muito bem colocado, porque a gente escolheu e a gente estudou. Só que eu vou colocar a Fabi no fogo agora. A Fabi vai vir pro fogo do mercado agora, Fabi, de verdade. Tava tudo lindo, né? Na teoria, você conheceu a Camila, a Maiara, a Bia, decidiram, ainda não havia esse nome na cabeça do Grupo Bersar, decidiram abrir um negócio juntas, que é o consultório de vocês, para fazer sala de parto, para atender o neonatal. Mas aí vocês caíram na real. E quais foram as dificuldades que vocês se depararam, Fabi? Bem, a gente começou a conversar como isso seria. A gente inicialmente ficava pensando que a gente tinha que ter uma marca, que a gente tinha que fazer um logo, que a gente achava que a gente ia começar por aí, né? Com uma identidade visual, que a gente precisava ter uma identidade visual. E era isso? Bem, aí a gente conversando, a Camila começou a procurar, eu acho que a gente tinha que ir por outro caminho, não sei, de repente procurar alguém ligado ao marketing, um marketing médico. Aí a gente gostou da ideia, a Camila foi atrás, encontrou a Márcia, que começou a ajudar, e a gente viu que o caminho não era, né, só a gente ter uma marca, a gente ter uma identidade visual só, né, e entrar dentro de um coworking ou, né, ter um consultório próprio, que era muito além disso, né? Que hoje realmente a medicina, esse início do consultório, não é só a gente ter um receituário com uma marca, um cartão e vamos lá. Talvez a gente, né, levou um pouco mais de tempo, né? As coisas ainda estão bem no início, caminhando, mas a gente acha que a gente realmente está nascendo uma marca, né? Que nasceu uma marca e mais estruturada. Então, acho que o marketing acabou ajudando a gente, né? A mentoria, a estruturar esse nosso início que estava muito desorganizado, assim, né? Que realmente o médico, quando sai da faculdade,
eu já saí há mais tempo que eles, então assim, e a gente sai muito cru, né? A gente não tem nem ideia de como começar um consultório, ou como acha só que a gente vai lá sentar de jaleco, a coisa do convênio, enfim, do consultório particular. É bem difícil, assim. Eu acho que hoje, com a consultoria ou com a mentoria, a gente consegue estruturar tudo melhor, assim. Eu acho que isso ajudou muito. Mas o início é bem complicado mesmo. Camila, e agora que vocês, o Grupo Bersar, já avançou um pouquinho, eu queria que você pensasse, como é que você avalia esse estágio atual do negócio privado de vocês? Como é que vocês estavam, como é que vocês estão agora? Eu acho que o começo era uma ideia, um plano, e lembrando do que a Fabi falou, das nossas conversas que a gente tinha uma ideia do que a gente queria e do que aonde a gente gostaria de chegar, mas a gente não sabia nem colocar isso para fora, nem expressar, e não fazia a menor ideia por onde começar. Então, eu acho que agora a gente está numa fase em que a nossa marca já existe, nosso nome já existe, a gente já está trabalhando, nosso grupo já nasceu, a gente já tem os nossos pacientes, a gente está atendendo, já tem o nosso espaço, mas é uma fase que a gente sente que as coisas já existem, mas que ainda podem crescer muito. Então, eu tenho uma sensação meio estranha assim, de trabalho concluído, porque o que a Fabi falou, que a gente queria que era a marca, o logo, a papelaria, a gente já tem. Mas a gente sabe que ainda tem muito caminho, muita coisa para fazer pela frente. Então, acho que a gente encerrou um ciclo e começa um novo agora. Que bom. Felipe, eu queria saber de você. Você estudou muito, teve até a oportunidade de ir para fora, estudar na Itália, né, se aperfeiçoar. Mas assim, em busca do teu conhecimento, em algum momento da tua formação, Felipe, te falaram de negócios, de marketing, de branding, de precificação, de persuasão, que foi uma grande discussão que eu tive com o Felipe, né, Felipe? Uma discussão assim boa. O que é persuadir, né? Em algum momento, alguém te deu uma luz, acendeu isso para você? Não, assim, é o que as meninas falaram, né? A gente não tem o contato com isso diretamente, pouca gente se propõe a falar sobre negócios com a gente. A cirurgia geral me ensinou que eu deveria tentar prever meus problemas e atuar sobre isso, para que eles não acontecessem. E quando eu estava lá, pelo R4, mais ou menos, eu comecei a perceber que esse seria um problema para mim. Porque eu nunca tive aula ou nunca entrei em contato com isso. Meus pais são médicos, são anestesistas, mas eles também nunca tiveram consultório, então também era uma coisa que era nova, então não tinha um ponto de partida. Então eu comecei a encarar esse problema da mesma forma que eu encarei todos os outros na minha vida. Era mais uma coisa para aprender do zero. Então, eu aprendi medicina do zero, eu aprendi cirurgia geral do zero, eu aprendi tudo do zero, mais uma coisa que eu vou aprender do zero. Então, eu comecei a estudar, comecei a ir atrás, comecei a procurar na internet e eu me sentia muito como no começo da faculdade, que você não sabe o que você está querendo procurar no começo. Você acha um monte de informação, mas você não acha o que é importante dali. E aí eu achei algumas coisas, inclusive o podcast, o YouTube do Vitor Jaci, e ele começou, aí eu comecei a seguir isso e estudar e anotar num papel, escrever, tudo isso começou a me dar uma luz de qual era o caminho a seguir. E aí eu até perguntei para ele, falei, quem que você me recomenda? E ele me respondeu assim, falou, eu só passo a minha lista de agências certificadas e tal, as pessoas certificadas para quem fez meu curso. Eu falei, eu não fiz seu curso, mas eu estudei seu podcast inteiro. Ele falou, não, beleza, eu te indico, e me indicou a Márcia e assim, eu aprendi muito, cresci muito nesse aspecto, que a gente não tem o contato, né, de fato.
Não, que bom. E o Vitor é mesmo essa pessoa que traz luz aí, distribui conhecimento, né? Não é a primeira pessoa que diz que indica um caminho, indica até depois um consultor para poder te ajudar a empreender, te dar essa luz de verdade. Vamos mandar um beijo enorme aí pro Vitor Jaci, para a bebezinha dele, que não tem 2 meses ainda, tá? Obrigada, Vitor. E aí, Fabi, vamos botar a Fabi bem no fogo mesmo, porque carioca tem que pegar é fogo, né? No começo, eu conheci Camila, Fabiana, Maiara e Beatriz, dia 5 de janeiro, gente, desse ano. 5 de janeiro, exatamente, fui resgatar a primeira vez que a gente se falou por escrito, 5 de janeiro. Era uma ansiedade tão grande. E que dia que tem esse papel? Que dia que tem esse cartão? Que dia que tem aquilo ali? A ansiedade foi passando. Elas foram mudando de dentro para fora, foram abrindo assim para o mundo. E foi tão, assim, é tão físico isso, é tão externo, que de 4 Instagrams fechados, ainda no avião do negócio, hoje são 4 Instagrams abertos, que elas têm liberdade, elas são donas de si para saber o que o paciente pode saber a respeito delas ou não pode saber a respeito delas, né? Além do perfil comercial delas. Eu quero te perguntar, Fabi, o que mudou dentro de você, tá? E como que a sua oferta de serviços evoluiu? Hoje de manhã, na sua primeira sessão de fotos profissionais, eu te perguntei quantos pacientes você tem hoje, o que mudou? Eu queria que você contasse aqui para as pessoas. Assim, a gente começa um pouco, né, com medo, descrente, ai, como vai ser, né, como os pacientes vão chegar. Na verdade, eu ainda tenho poucos pacientes que vêm da maternidade onde eu trabalho, os primeiros pacientes, e que acabou sendo por uma empatia, né, porque eu trabalho na UTI e, né, converso com as mães e elas se apegam a mim, a Camila, enfim, a outros médicos. E o nosso início, assim, o meu particularmente, foi desse jeito, né? Foi com os pacientes da UTI mesmo, com os prematurinhos, que eu gosto tanto. E que eles são, né? Eles desafiam a gente dentro da UTI. E aqui fora é muito legal saber que poder fazer um follow-up deles, né? Continuar acompanhando eles aqui fora é maravilhoso, né? Ver eles crescerem com saúde, enfim, ver todo o nosso trabalho lá da UTI dando certo aqui fora. Então, assim, ainda estou caminhando, estou começando, mas foi desse jeito que começou, né? Foi mais com os pacientes, né, da UTI mesmo. Agora, Camila teve uma mudança assim drástica, gente. Essa pessoa ruiva se transformou em outra pessoa durante todo esse tempo que eu conheço a Camila. A Camila hoje só falta assim parar no sinal e falar: olha, eu tenho um negócio, quero que vocês conheçam o meu trabalho. A Camila, como é que foi isso, Camila? Que era tudo para dentro. Aí quando é que você se viu parando todo mundo e conversando com todo mundo sobre o seu negócio? Que clique que deu dentro da sua cabeça? Nossa, você falou 5 de janeiro, eu falei, não é possível, parece que a gente está trabalhando nisso há uns 5 anos. 5 anos. E eu acho que o que mudou é muito autoconhecimento. É autoconhecimento pessoal. Eu acho que eu cresci, amadureci muito nesses encontros. Muito. E um autoconhecimento profissional também. Eu acho que reforçar... A sensação que eu tive nesses 5 meses é que eu retomei e relembrei por que eu escolhi o que eu escolhi, por que eu cheguei até aqui, por que eu estudei tanto, por que eu fiz pediatria, por que eu fiz neonatologia. E eu tô assim, querendo espalhar o berçário para todo mundo, porque eu tenho muito orgulho do que eu estou fazendo e do lugar onde eu estou hoje. E eu quero agora continuar ajudando essas mães, esses bebês, essas famílias e continuar fazendo aquilo que eu gosto tanto, né? Então acho que agora a gente está assim querendo trabalhar mesmo, querendo fazer parte dessas famílias e participar desse momento tão importante que é o nascimento, né? Assim, a gente está fazendo
o nosso trabalho do dia a dia, no consultório, na sala de parto, com ainda mais amor, com ainda mais carinho do que a gente já tinha, porque agora a gente recuperou esse tesão, essa vontade de trabalhar e de ir pra lá todos os dias. Felipe, quando a gente se conheceu, você me disse uma coisa que eu fiquei bem tocada, que é o seguinte: eu tenho medo de ter que viver de plantão e não poder realizar o meu sonho de ser um cirurgião plástico e viver do meu consultório particular. Eu te pergunto hoje, Felipe, você ainda tem medo disso? Não. Por que você não tem mais medo, Felipe? O que aconteceu dentro do seu coração, da sua mente? Eu sou uma pessoa, assim, talvez pela minha formação e talvez pelo meu jeito, eu sou uma pessoa extremamente prática. Eu entendo o mundo, talvez, de uma maneira muito simplória. A leva a B e B leva a C. Pensando em objetivos, né? Eu estou no ponto A e eu quero chegar no B. E para mim sempre foi estuda e trabalha direito que você vai chegar onde você quer. Chegou um momento que talvez eu não entendia mais o link de chegar de sair do ponto B e chegar no C. Como que eu ia chegar nesse objetivo? Eu não estava entendendo um caminho por onde eu tinha que seguir. Apesar de estar trabalhando da mesma forma que eu trabalhava, apesar de estar estudando da mesma forma que eu sempre estudei, mas eu não via um caminho claro. O que eu tenho que fazer para chegar ali? E agora eu vejo, agora eu entendi qual é o caminho, o que eu tenho que fazer, o que eu tive que ir implementando de mudanças e tudo mais. E agora eu vejo um caminho claro e eu acho que ainda, de fato, é um trabalho, tem muita coisa que eu quero corrigir ainda para chegar onde eu quero, mas eu estou vendo um caminho claro e é por aí que eu vou seguir. Por isso que eu não tenho mais esse receio de, será que vai dar para eu trabalhar com o que eu quero, trabalhar com o que eu estudei? Que, de fato, é a realidade, infelizmente, de muita gente, né? Não só na cirurgia plástica, mas é a realidade de muita gente. E agora eu estou vendo que não. Agora eu estou vendo que tem um caminho e seguir ele. Felipe, e a Camila e a Fabiana estão muito curiosas, porque depois que a gente termina o branding, isso todos aqui, né, eles sabem, mas o nosso público não. A gente começa a implementar as ferramentas de venda, né? E a gente tem algumas, que é exatamente para fazer o consultório girar, para o médico depois poder fazer coisas mais ousadas, apostarem nos seus sonhos, fazerem um curso, promoverem um curso para as mães, promoverem, né, uma semana de bem-estar para as pacientes operadas de plástica. Mas para isso tem que vender antes, né? Tem que ter consulta, tem que ter procedimento, tem que ter cirurgia. Eu queria que você contasse, Felipe, sua experiência para elas, que elas estão muito curiosas, e para quem nos ouvem aí, dessa sua primeira ferramenta de venda. Você entendeu, né, que seus pacientes virão do Google. Isso é uma doutrinação aqui entre nós quatro, e o Vitor já se está abençoando isso lá. Vem do Google. Conta isso pra gente, Felipe. Como é que você marcou 11 consultas novas nos últimos dias, Felipe? Ou já foram 12, 13? Cada vez que eu te pergunto, mais. Foi indo. Eu perdi a conta. Foi dessa forma, na verdade, né? O caminho que eu não entendia era como que eu faço para ser conhecido, né? Óbvio, eu já tinha aliás, foi um dos motivos pelos quais eu optei por voltar para Campinas, né, para fazer a cirurgia plástica, foi que eu já estaria na cidade que eu quero ficar. Mas é uma quebra total, né, de você sair de um serviço universitário, de um serviço que você tem muito paciente, mais do que o serviço consegue lidar, para um outro momento, né? E o Google talvez tenha sido o começo desse caminho. Eu já tinha estudado, já tinha lido e tudo mais, mas o Google, eu vi que foi o começo desse caminho. E, assim, comecei a organizar, indexar ele da maneira correta,
E começou a dar resultado, assim, da noite pro dia, de uma hora para outra. E começou a surgir, assim, cresceu. A Márcia falou exponencialmente. Ela falou, ó, eu vejo um potencial de crescimento exponencial. De fato, não muda uma palavra, uma vírgula dela. E eu acho que o potencial que ela se referia não se refere nem a isso que eu estou fazendo agora. Eu acho que é um próximo passo. Porque a gente faz uma análise da concorrência, tá? Para a gente ter um negócio nosso aqui, em particular, nós todos aqui estudamos os concorrentes do Grupo Berçário, os concorrentes do Felipe, para a gente ter uma primeira estratégia mesmo do Google para captar esses pacientes, né? E aí o médico que é empreendedor, ele vai se deparando com outros problemas. Porque ele, assim, olha, não basta eu ter uma pessoa que me orienta, não basta eu aplicar a técnica, se a minha secretária não atender direito o telefone, se isso não virar consulta, né? E aqui, para a gente poder explicar para o nosso público, é o seguinte, eles estão iniciando negócios, eles não têm sedes próprias ainda, né? O Bersar está dentro de uma clínica abrigada, maravilhosa, muito bem acolhido. E o Felipe também foi acolhido por um preceptor dele, um professor, dentro da clínica do professor, né? Então, assim, são negócios que são como startups, ainda dentro de outros negócios, até poderem sair caminhando aí pelo mundo. Então, tem 1000 problemas que vocês se deparam. Então, assim, olha, não basta só a marca, não basta só eu entender ali do Google e do que eu faço na minha região, tem os problemas das secretárias. Camila, em que etapa que você acha que você está hoje, assim, de conhecimento? O que você está querendo fazer mais? O que você ainda não sabe? O que você ainda quer sentir? Eu acho que agora a próxima fase é essa, é como ser encontrável, né? Eu acho que esse é um grande desafio nosso. Felipe falou, né, que ele tá no interior, tá em Campinas, então ele nem sabe o que é interior, de onde eu vim. Fala de onde você veio para ele, Camila. Eu nasci numa cidade de 6.000 habitantes, que se chama Rio das Antas. E lá, assim, todo mundo sabe meu nome, meu sobrenome, o nome dos meus pais, dos meus avós, então lá era fácil ser encontrável. Porque todo mundo sabe minha história, onde que eu me formei, né? Porque todo mundo se conhece. Claro que eu dei um exemplo extremo, mas mesmo numa cidade um pouco maior, você consegue se divulgar mais fácil, porque a sua rede de amizades acaba abrangendo um número maior de pessoas. E em São Paulo, não. São Paulo, você não conhece quem é o seu vizinho, você não conhece, sei lá, tem bairros, eu moro aqui já desde 2015, 2016, e tem bairros que eu nunca passei, então a grande questão e a fase que a gente está agora eu tenho um projeto, eu tenho algo muito legal a oferecer, eu sei que tem muita gente procurando o que eu quero oferecer, da mesma maneira que a gente, quando encontrou a Márcia, a gente nem sabia que a gente precisava dela. Tem muitas famílias que nem sabem que precisam da gente, então como fazer com que esse encontro aconteça, né? Então, agora a gente já sabe que é o Google, a gente não sabe exatamente como que a gente vai chegar até ele, mas eu acho que o interessante é isso. A gente, médicos, a gente tem muitas amarras, né? Então a gente aprende na faculdade pelo código de ética médica que a gente não pode divulgar o nosso trabalho, que a gente não pode falar valores, que a gente tem que cuidar com a nossa autoimagem, tem que respeitar os nossos pacientes. E aí a gente fica tão travado que a gente acaba se escondendo. Então, a gente tem o direito, a gente precisa mostrar o que a gente faz para que as pessoas conheçam a gente, né? Então, acho que isso é um desafio para a próxima fase agora. Sim. Fabi, em algum momento, em tudo que a gente conversou, tudo mais, a gente nunca deixou de observar o código de ética, né? O que eu falei para vocês? Que a gente tem a Constituição para olhar,
Vocês aqui, ó, vocês têm o Estatuto da Criança e do Adolescente em cima da cabeça de vocês, o Código do Consumidor, a gente tem muitas amarras, mas mesmo assim dá para fazer muita coisa, conhecendo e melhorando as coisas. Eu queria que você falasse, Fabi, se você já tinha pensado no que a gente fez lá, na jornada do seu paciente, como é que ele entraria no seu serviço, o que você tinha que fazer, como é que você tem que fazer a fidelização. Você tinha pensado nisso na sua cabeça? Não, não tinha ideia disso. Não, assim, a gente sabe que hoje em dia fidelizar um paciente é muito difícil. Por quê? O que acontece? A gente está em São Paulo, como a Camila falou, e o Felipe está em Campinas. E assim, formação não é só o que atrai o paciente aqui, porque médico bem formado é o que mais tem, né? Então, assim, a gente sabe que tem que ter um que a mais para... É justamente isso que a gente estava procurando, né? Saber como a gente faria como seria a jornada, como a gente encontraria esse paciente, como ele... Tudo bem, a gente trabalha dentro da maternidade, a gente é encontrável dessa forma, mas a gente sabe que essa não é a única, hoje em dia, a única forma de ser encontrado, né? E a gente também sabe que rede social hoje é muito banalizada também, e a gente não quer isso. A gente sabe que a gente quer ser encontrado, óbvio, a gente precisa da rede social, mas a gente quer fazer uma coisa, né, pautada dentro, você sempre fala também, né, dentro do Código de Ética Médica, enfim, do que o CRM fala. Mas a gente sabe que o início é esse, né, que é a rede social, o Google Meu Negócio, enfim, é o início de como o paciente vai encontrar a gente, além, claro, dos hospitais, né, do hospital que a gente trabalha, enfim, que existem outras formas agora, né, da gente ser encontrado. A gente está começando aí a conhecer esse mundo novo, né, do Google. É verdade. Google é o pai dos médicos. Felipe, dentre as muitas dificuldades que a gente tem na hora de encerrar uma consulta pela primeira vez, na hora de fechar um tratamento, aí você, muito aplicado, muito estudioso, você quis mergulhar bastante. Você mergulhou na experiência do paciente, na persuasão, na negociação. O que esses conhecimentos complementares te trouxeram, Felipe, na prática? Você já está aplicando? Você já consegue pensar nesses aspectos? Não, com certeza. Assim, eu sempre fui de explicar bem procedimento, cirurgia, mais para o lado técnico até, né? Mas é o que a gente já conversou aqui na live, né? A gente não tem esse preparo, esse direcionamento ao longo da nossa formação, né? Nunca teve. Então, eu resolvi, eu mergulhei em tudo isso porque, de novo, eu fui resolver da forma que eu sabia, que era mergulhar e estudar tudo isso de novo. E eu percebi que sim, dá resultado, e eu até me senti mais confortável para trabalhar do jeito que eu sempre trabalhei. Porque parece que você sai do ambiente que você está, você entra num ambiente novo, e você se sente assim, limitado para trabalhar do jeito que você sempre trabalhou, por tanta coisa que você tem que pensar e tudo mais. E aí você começa a estudar isso e começa a clarear a sua cabeça, você se sente mais livre para ter o resultado, o resultado de conseguir conduzir uma consulta, conseguir conduzir o paciente da maneira que como você sempre conduziu, e agora, por algum motivo que você do nada não entende mais qual você está tendo dificuldade. Você fala, mas eu atendia, sei lá, 30, 40 numa manhã, dava tudo certo, e agora, o que está acontecendo? E aí depois você começa a entender e deixar sedimentar esse conhecimento novo, e você tem liberdade para trabalhar da forma que eu sempre gostei de trabalhar, né? Que é com bastante transparência, explicando risco, possíveis complicações e possíveis resultados também, né? Obviamente.
E com o tempo, né? Porque tanto o Felipe quanto a Fabiana e a Camila, eles não querem medicina fast food. Eles querem a Não, de consulta forma alguma. particular de qualidade, com 1 hora. Se precisar mais ainda, eles querem o pós do atendimento com o paciente. E a gente não faz negócio com ninguém uma vez só, né? A gente cria laços ali, a gente faz muitos negócios. Talvez, às vezes, eles estão começando negócios novos, precisam captar novos pacientes. Mas talvez quem já esteja aí no mercado e ouvindo vocês aqui, tenha uma carteira ali que ele não está mexendo, que ele não está sabendo, né, movimentar esses pauzinhos. E aí, Camila, eu vou abrir para você, que se você tiver alguma curiosidade agora para perguntar para qualquer um dos dois aqui, pode ficar à vontade. Se você tem uma curiosidade para perguntar, para saber se foi igual a você, se não foi, se foi diferente. Você quer fazer uma pergunta para quem? Eu quero perguntar para o Felipe, já que ele está à nossa frente, se ele tem algum conselho, alguma dica. Você não conselheiro, algum... Se eu tenho algum conselho, alguma dica, olha, meu conselho é, faz o que ela mandar que tá certo. Tô brincando, Obrigada mas... pela confiança. Obrigada pela confiança. Eu não tô pagando ele não, viu, gente? Mas assim, é aquela coisa, até você entender qual é o seu, como que você chega no seu objetivo, qual é a estrada que você tem. Isso gera uma ansiedade, gera um desconforto até, né? E aí você começa a estudar, a entender qual é esse caminho. E nisso eu acho importante o papel da Márcia, o papel do Vitor anteriormente, né? Óbvio que a Márcia tem o grande benefício, teve um grande benefício para mim de me ajudar pontualmente, né? Falar, olha, seu negócio é esse, seu modelo de negócio é esse, seu público, melhorar o meu entendimento do meu público, porque sim, a gente trabalha com uma gama de coisas, né? Mas tem uma coisa que você gosta mais de fazer, ou outra, e aí talvez bolar uma estratégia para você entregar o melhor do seu serviço, o melhor do seu trabalho, né? Porque não adianta nada, você tem afinidade mais com uma coisa ou com outra, mas você só trabalha com uma coisa que você não tem tanta afinidade. Então, você achar um caminho, um modo como você encontra esse paciente que você consegue dar o seu melhor, eu acho que é o ponto mais importante, né? E isso tem me ajudado bastante. Eu acho que essa é a dica, encontrar como você demonstra seu trabalho. E você, Felipe? O que você quer saber aqui das suas colegas, do seu lado? O que você ficou balançado aí pela pediatria? Que você queria saber dos negócios delas? Olha, balançado pela pediatria é uma coisa que nunca aconteceu. Mas eu acho interessante o modelo de negócio de vocês juntarem as 4, né? E falar, não, a gente vai montar um grupo e tal. E eu admiro o nível de organização que vocês devem estar necessitando nesse momento. Porque assim, eu sozinho já tenho diversas variáveis no jogo. Vocês devem ter no mínimo isso vezes 4, né? E eu quero saber como que tem sido isso para vocês. Eu acho que posso responder, Camila? Vou responder um pouquinho, a Camila responde outro pouquinho. Eu acho que 4 mulheres, você logo pensa, né? Nossa, 4 mulheres juntas, pediatras, que trabalham juntas no mesmo hospital, como é que isso pode dar certo, né? Mas eu acho que não foi por acaso que a gente resolveu se unir, porque a gente trabalha com um grupo grande, mas eu acho que é a afinidade mesmo, assim. A gente tinha uma ideia muito parecida do que a gente queria e tinha objetivos muito parecidos. Então, eu acho que é isso. Não tem essa organização toda, assim, que você falou, a gente está começando, enfim. Mas as ideias eram muito parecidas. O nosso jeito de trabalhar sempre foi muito parecido.
E, enfim, eu acho que isso é que acabou unindo a gente, por esse objetivo parecido, assim, eu acho que a gente não tem muito, a gente não diverge de muita coisa, assim, em tudo, né? Porque marca a gente tinha que aprovar todo mundo junto. E foi tudo muito natural, assim, não é porque a gente está aqui que eu estou falando isso, mas foi tudo muito tranquilo, assim, porque eu acho isso mesmo, porque a afinidade que a gente, empatia, enfim, que a gente teve, acho que Entendi. deixa a Camila falar um pouquinho agora. Eu acho que é uma bagunça organizada. Que a gente, Famosa. eu acho que a gente. Acho que é isso que a Fabi falou. A gente conseguiu juntar pessoas que têm pensamentos muito diferentes, muito próximos e um objetivo final que é o mesmo. Então as coisas foram fluindo, né? Claro que demorou um pouquinho para a gente pegar o ritmo e conseguir afinar tudo, mas a gente conseguiu, olhando para trás agora, em relativamente pouco tempo, chegar a um denominador comum, né? Claro que cada uma cede um pouquinho, Claro. então, né, às vezes tem certas coisas que tem que ser votação e deu, e quem perdeu, perdeu. O bom é que a gente é em 4, então sempre quem está perdendo é uma só, então. Mas acho que é isso, é o objetivo muito parecido, então as coisas estão fluindo muito bem. E nosso desejo é que continue assim, Com que certeza, durante muitos e muitos anos. Bom, obrigado pela resposta. Gostei do bagunça organizado, igual todo pronto-socorro, né? Socorro é bom. E você, o que você quer saber aqui do outro grupo, da concorrência, que é assim do lado, da cirurgia plástica? O que você imagina, assim, que você acha que o Felipe pode te contar, que ele ainda não contou aqui? Que ele esconde um pouco o jogo. Ah, Felipe, não, eu queria saber como ele lida aí com as redes sociais, que eu sei que também não é a nossa praia, não é a praia médica, né? Como eu vi que ele já tem uns vídeos, que ele já tá um pouco na nossa frente aí. E hoje de tarde elas ficaram com inveja de você, falando de você no café. Ele é cheio de vídeo. Oh. Tá, a gente já tava, não, porque o Felipe já tem vários vídeos, ele já vai tirar lá de letra, com certeza. Vocês querem saber como fazer esses vídeos? Ou não, como foi esse seu início, assim, se você ficou Tá. muito inibido, como você tá lidando aí com a aparição, como... Olha, eu sou um pouco acadêmico, eu acho. E eu comecei a encarar isso como eu sempre fui chamado algumas vezes para dar uma liga e tal, apresentei coisa em congresso e tudo mais, igual todo mundo, né? E eu encaro sempre como uma aula, ou de uma maneira mais resumida, de uma maneira menos técnica, mas sempre como uma aula. Eu sempre encaro como o que eu estou falando, como se eu estivesse falando para uma aulinha ou para uma apresentação de congresso. O que me foi um pouco mais difícil foi entender, porque a gente tem uma visão muito clara do que é a nossa especialidade. Né? De como a gente se comporta, como a gente lida, de como explicar as coisas. A gente explica todo dia para vocês, para mães, né, o que a criança tem, um monte de vezes. Né? Então, isso sai muito natural. Né? Agora, o inverso me pareceu um pouco mais difícil, que foi entender o que é interessante da cirurgia plástica ou da pediatria para essas pessoas, o que vai prender a atenção. Porque o que vai me prender a atenção não é necessariamente a mesma coisa. O que vai me prender a atenção é uma discussão se a prótese vai ficar melhor subglandular, submuscular, dual plane e tal. Da mesma forma, a discussão é de UTI, de minúcias, que não necessariamente vai se traduzir como um interesse global, né, como um interesse geral. E aí você começa, eu pelo menos comecei a estudar e entender mais sobre
temas que eu já convivia, mas que eu não conseguia traduzir com uma clareza, com uma facilidade tão grande, né? Que é a questão da autoestima. Eu já percebia, tanto é que eu escolhi minha especialidade baseado nisso. Mas, assim, é diferente você traduzir em palavras, né? Traduzir isso de uma forma inteligível, né? Que dê para entender o que você quer dizer. E isso talvez tenha sido o que mais me foi difícil, né? Traduzir isso, né? Traduzir esse sentimento, essa vontade de entregar essa melhora de autoestima, essa melhora de qualidade de vida. Que é o que, ao meu ver, do que se trata a cirurgia plástica, né? Esse foi a minha maior dificuldade, né? Que foi entender como que eu ia traduzir isso aí. A parte do fazer vídeos foi isso, foi encarar como uma aulinha para a liga, encarar como uma aulinha do congresso, por aí. E o médico hoje, além de estar no consultório, além de operar, além de passar no pós-operatório, ele faz vídeos, né, gente? A medicina mudou. O médico hoje faz vídeos, né? E tem vídeos de todos os tipos. Então, eu queria fazer uma última pergunta para todos, que é o seguinte. Camila, você hoje tem algum medo? Você acha que tem algum receio que você não vá viver do seu consultório particular? Que você não vai conseguir ter a qualidade de vida que você almeja, Camila? Não tenho medo. Acho que é só uma questão de tempo e de vontade. Acho que o caminho tá aí, agora é só seguir em frente. Pro Felipe eu já perguntei. E para você, Fabi, você tem medo de não conseguir viver do seu sonho, do grupo naufragar? Tem alguma coisa dessa que está passando por você? Não, assim, eu nunca achei que fosse fácil. Eu acho que a gente vai levar um tempo como tudo. A gente levou aí 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência e a gente chegou onde a gente chegou. Então, assim, eu acho que persistência todos nós temos. Acredito que o Felipe também tenha, porque a especialidade dele também não é nada fácil. Então, eu acho que com dedicação, com tudo que a gente pretende, eu acho que não tem que ter medo. A gente não teve medo de enfrentar a faculdade, a gente não teve medo de enfrentar a residência. E olha que a residência que a gente fez também foi muito pesada. A gente não tem medo de enfrentar nossos plantões, que também não são nada fáceis. Então, a gente não tem medo do consultório de forma alguma. E nem que o nosso sonho não vai se realizar e que a gente não vai ser muito bem sucedido. Eu tenho certeza que sim, com certeza. E tem dedicação, tem amor, a gente está fazendo tudo com muito carinho, então não tem por que dar errado, Exatamente. Porque o principal, que é verdade, que é vontade, a gente tem de sobra. Então, Negócios não são só negócios, né? São sempre pessoas. Negócios são pessoas. A gente tem que passar essa afetividade para o paciente, para a secretária que vocês vão contratar, para a casa que vocês vão alugar para montar esse negócio, para o consultório físico que vai ser aberto. Negócios são relações, na verdade, amorosas, que são de vários níveis distintos, né? Felipe, e vamos falar para esse pessoal aí, ó, já que você é o sênior do grupo. Vamos lá. Como é que a gente ganha o jogo, Felipe? Como é que a gente se prepara? Para os seus colegas que estão aqui hoje, vários aqui, ó, deixaram mensagens, que estão adorando, que estão entrando. Eu só não sei quem é colega de quem, mas aqui tiveram várias mensagens. Como é que você ganha esse jogo, Felipe, do consultório particular? De novo, primeiro você precisa entender o jogo, né? Eu acho que o ponto principal é esse, é entender o jogo, entender quais são as variáveis, entender onde você tem que mexer para você atingir seu objetivo. E a partir daí, tomar medidas para isso, né? Entender quais são os pontos fracos, o que precisa melhorar. E às vezes a gente... É uma tendência, talvez, do ser humano, né? Não olhar tanto para o que a gente não gosta, né? Mas tem que olhar, assim, encarar todo desafio como uma oportunidade, né? Encarar como... tá, tudo bem, é uma fase nova, a gente tem que se adaptar a isso, tá, mas então eu vou me adaptar, vou tomar medidas para me adaptar da melhor forma possível, né? Eu vou tentar transformar
X anos em X sobre 3, sobre 2, diminuir esse tempo, né? Tentar alcançar o meu objetivo da melhor forma possível. Esse objetivo não precisa ser imutável, né? Ele vai evoluir, ele vai evoluir. O objetivo é esse, né? Evoluir, cada vez melhorar mais, né? Então, eu acho que para mim tem sido a receita essa, né? Identificar os pontos fracos, identificar o que você precisa mudar e tomar uma atitude para mudar. Pode não ser até a melhor atitude para mudar isso. Isso também vai ser evoluído com o tempo. Você vai bater a cabeça, vai tirar suas lições e vai para frente. Pelo menos para mim tem sido isso. Alguém quer complementar alguma coisa? Quer dar uma palavra aqui para os outros colegas que estão ouvindo? Eu acho que agora é só agradecer. Que bom. Eu agradeço muito ter encontrado vocês, porque eu gosto muito, eu me sinto muito enriquecida, na verdade, das pessoas que eu vou conhecendo e dos sonhos que a gente vai sonhando juntos. Tanto é que uma das primeiras perguntas que eu faço é se você tem um sonho, se você quer uma coisa que está lá ainda, né, no inconsciente coletivo, ou que está com Deus, ou que está com Buda, que ainda não desceu, não sei, ou está com o pastor, com Abraão, alguma coisa que ainda está lá em cima, ainda não veio, né? Se você não tiver um sonho, não dá para trabalhar, não dá para começar, né? O ser humano é movido a sonhos mesmo. Então, eu quero agradecer a presença dos quatro e já vou fazer um convite, gente. Hoje é 19 de maio de 21. Eu queria repetir a mesma live com os três, 19 de maio de 2022. Para vocês me contarem aqui, se vocês não tiverem, né, num cruzeiro aí milionário, num lugar onde não tem internet, né, já todos vacinados, viajando por aí, o mundo todo. Vacinados com a Pfizer, né? Para poder viajar o mundo todo. Se não for com a Pfizer, vocês vão ficar por aqui mesmo. Eu vou ficar por aqui mesmo. Né? Queria que a gente repetisse. Queria que vocês me contassem, assim, daqui a um ano, como é que vocês estão, se vocês topam isso. Sim, claro. Sim, não. Com certeza. Fechado. Com certeza. Olha, compromisso público, hein? E eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, que Camila, Felipe, Fabiana, eu quero que vocês continuem principalmente ajudando os pacientes de vocês, que é para isso que a gente faz marketing médico, sabe? Para melhorar a vida do paciente, porque aí a gente melhora o país, a gente melhora depois o planeta, a América Latina, aí o planeta e a galáxia, entendeu? É desse jeito, é do menor para o maior. O marketing médico ele faz sentido para isso. Porque ele traz qualidade de vida para o médico, traz essa condição do médico atender melhor e traz a alegria lá na outra ponta do paciente, né? É isso realmente que faz sentido. E quando eu os conheci, e comparando para as pessoas que eu conheço hoje, eu quero que vocês não tenham medo, assim, de compartilhar mesmo a história, de compartilhar tanto no feed quanto com as pessoas online, offline mesmo, esse sonho de vocês, essa coisa do negócio que guia. Por quê? Porque foi muito difícil a gente chegar em missão, visão, propósito, e eu não quero que vocês abandonem isso. Porque é isso que guia o sonhador, é isso que guia o grande empreendedor. Qualquer livro de negócio, depois que vocês forem ler, o Steve Jobs era movido por um sonho. Mais do que vender iPhone para você, ele almejava sonhos, ele queria alcançar, né, os sonhos da cabeça dele. Eu queria que vocês ajudem os pacientes, mas ao mesmo tempo que vocês vivam bem, que vocês tenham uma vida boa, bacana, e que vocês curtam estar aqui, ó, nas redes sociais, quem fez a estreia hoje, a Fabi, a Camila, curtam estar aqui, é prazeroso se relacionar, entendeu? Também digitalmente. E que vocês levem realmente, que isso tudo traga para vocês uma palavrinha que a gente aprendeu, que é a persona, no caso do médico, é o paciente ideal, e que vocês consigam passar mesmo afeto, verdade, cuidado para a persona, e isso volte naquela roda da prosperidade para vocês. Que vocês sejam prósperos por causa disso. Que vocês estão dando muito para o mundo. Esse é o meu desejo real, verdadeiro. Eu queria que todo mundo se despedisse aqui, enfim.
Obrigada por esse espaço também, para a gente falar um pouquinho, né, do nosso sonho, de quem a gente é, de conhecer o Felipe aí também com o sonho dele. A gente também deseja muita sorte para ele aí em Campinas, que você tenha muito sucesso no seu consultório, com seus pacientes, porque a gente acredita que você também tem o mesmo carinho, o mesmo amor pela medicina que a gente tem, sem dúvida. Eu queria parabenizar vocês aí pela empreitada, né, pelo formar, ter essa iniciativa de formar um grupo e tal. Eu acho muito bacana, né? Vocês estão focando nisso, né? Em entregar o melhor para o paciente, né? E vocês viram que as quatro juntas potencializa isso, né? Então, eu queria primeiro parabenizar vocês, falar que foi um prazer conhecer vocês. Quem sabe a gente se encontra por aí em São Paulo, sei lá. E boa sorte para todos nós. Aliás, e obrigado a Márcia, né, por toda essa ajuda que ela tem dado a gente aí, né, nesse nosso caminho longo ainda, mas que já se iniciou, né, que já nasceu, né? É isso, então, Camila, você quer se despedir? Também obrigada, Felipe, por ficar aí no meio da mulherada essa hora. Que isso. A gente está muito feliz com a sua participação. Parabéns por toda essa sua empreitada, muita sorte, que seu consultório, que a sua marca cresça cada vez mais. Márcia, já não preciso mais agradecer, já agradeci bastante hoje. E agradecimento parece despedida, então eu não vou agradecer, porque a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E você sempre falou que não existe ex-mentorando, então você vai avisar a gente pra sempre. Não existe. Só existe, gente, ex-marido. Agora, não existe ex-mentorando, ex-aluno, não existe. Ex-amigo, então, coisa mais feia. A pessoa brigar, não ser mais amigo. Não, isso não existe. Só ex-marido que existe, porque tem que dar lugar pro novo marido, né? Senão não tem como. Então, mas você... Perdão, mas você também é mamãe, um pouquinho mamãe do nosso filhinho Bersar, né? Você sabe disso. Eu gosto de ser mãe de todos, vocês sabem. Se deixar, eu viro a mãe de todos, assim. Leva no colo de verdade, que nem a galinha ali cheia de pintinhos. Gosto disso porque aí nascem as collabs. Para quem está ouvindo aqui a gente, é a última dica aí. As collabs. Misturem-se, gente. Misturem as especialidades. Misturem-se com os físios. Misturem-se com as nutris. Conversem com outras pessoas. Tenham outras, né, opiniões. Misturem-se. Misturem-se. Não fiquem só falando da tua especialidade com pessoas iguais a você. Né? Bota os concorrentes juntos na mesma live. Chama os concorrentes. Chama os indicadores. Vamos trocar ideias ali. Eles vão ficar muito mais ricos de conhecimento. E vocês três são até agora, não tá nem no meio do ano, mas eu já tenho 3 orgulhos esse ano, né? 5, porque a Maiara e a Bia estão aqui, e vocês sabem, o xodazinho de coisas novas moram mesmo no coração. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada a todo mundo que ficou até o final. Obrigada, minhas amigas, que comentaram. Um abraço para todo mundo. Com certeza, um beijo. Então eu vou encerrar. Boa noite, gente. Boa noite. O papo foi ótimo. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.